Olá, eu sou Regiane Rocha, seja muito bem-vinda à terceira aula da Lua da Libertação. Estamos entrando na terceira semana, a semana azul, que tem aí a entrada da semana azul, a chegada da lua nova e também o começo, a chegada do castelo oeste azul do Queimar. Então vamos entender um pouco mais o que essa semana traz para nós. Nós vamos começar aqui prestando atenção na dissolução dos efeitos da frequência do medo. É importante pensar que a nossa lua da libertação, ela vai falar sobre o tom espectral. E o tom espectral traz o poder de liberar. Quanto mais a gente solta as frequências negativas ou as criações que nós fizemos, as interpretações da vida a partir da frequência do medo, mais possibilidade da nossa essência divina se manifestar com mais leveza. A gente vai abrindo espaço para isso acontecer. E aí a gente tem a chegada do Castelo Azul oeste do Queimar. E quem abre, qual é a onda encantada que abre o Castelo Azul? É a serpente vermelha. A serpente vermelha, ela tem como propósito a vitalidade, aprender sobre a inteligência do instinto. É muito interessante porque uma das palavras da serpente é sobreviver, mas aí tem um equívoco muito comum. Quando a gente fala da sobrevivência da serpente, a gente não está falando da sobrevivência do corpo físico. É claro que dentro do nosso corpo físico tem uma espécie de GPS que compatibiliza o corpo biológico com o corpo do planeta. Então, sim, tem essa possibilidade da gente descobrir as melhores rotas de sobrevivência ou de realização do nosso propósito. Mas a ideia mais profunda, a ideia mais sagrada da serpente é trazer exatamente a sobrevivência do propósito, a sobrevivência da conexão com a essência, para além de todas as ilusões de separação que são ensinadas para nós. Então, a grande sabedoria da lua da serpente é deixar claro que a nossa força vital é nutrida a partir da nossa busca do propósito e não na tentativa de sobreviver meramente da sobrevivência humana isolada de toda esse sagrado que é a união entre corpo e espírito. E aí, nessa onda, a gente vai ter as quatro primeiras casas, ou os quatro primeiros quins, que vão estabelecer o propósito. E quais são essas casas? A casa 1, magnética do propósito, que tem por finalidade atrair; a casa lunar, que é o desafio, que tem por finalidade trazer quais são, né, os opostos, os lados aí que compõem esse propósito; o 3, que é o elétrico, que vai trazer o serviço e vincula a força na busca do propósito; e o 4, que é a autoexistente, que representa a forma e que vai trazer para nós o como chegar ao desenvolvimento, como chegar ao propósito, que é o poder pessoal, retomar, resgatar o nosso poder pessoal. Então, primeiro a gente tem a serpente, que vai atrair a ideia do poder pessoal. A segunda casa, que é o lunar, é o enlaçador de mundos, que vai trazer para a gente a perspectiva de deixar ir tudo que atenta contra a nossa essência. Então, a morte para poder igualar e trazer oportunidades. E quando a gente fala de morte, a gente está falando de morte do que nos faz mal, né? Depois a gente tem o próximo tom, que é o tom do serviço, o elétrico, que vai vir com a mão azul, dizendo que quanto mais a gente se conhece, mais é possível a gente identificar quais são os pontos que estão impedindo a nossa transformação. E por fim, a casa 4, que fecha essa primeira etapa do estabelecer o propósito, que vem com a estrela amarela. E a estrela amarela, ela vem deixando claro que a forma da gente resgatar o nosso poder pessoal é entender, relembrar que nós não somos apenas um corpo material. Somos espírito vivendo uma experiência
encarnado, uma experiência na materialidade. E que por isso nós não perdemos um em detrimento do outro. Estar no corpo faz com que o espírito se manifeste nessa realidade e não que ele seja cortado, cindido e ficar um pedaço para cada lado. Ela vem lembrar que nós somos a harmonia, que nós temos a capacidade de harmonizar todos os poderes humanos para poder chegar onde nós podemos chegar enquanto encarnados divinos. E é essa a nossa propósito que a gente vai trabalhar aí na nossa primeira fase da onda da serpente e que vai estar começando a se desenvolver nessa terceira semana aí da lua da libertação. Agora nós vamos para a segunda fase da nossa aula, que é o Yoga Tântrico Interior. O que ele vai trazer para a gente, né? De novo, a gente mantém o tema autenticidade e autonomia, que é uma continuidade da nossa reflexão entre espectadora e agente. Isso quer dizer para a gente o quê? Que nós estamos num momento onde a busca pela autenticidade é, na verdade, a cura ou a equiparação para toda a dor que a gente carrega num nível inconsciente. Quando a gente fala de desejos realizados que podem fazer com que a gente se sinta bem, muitas vezes a gente vai entender que esses desejos são os materiais. Mudança de carreira, conseguir ter uma relação amorosa com os filhos, com os entes queridos, com os parceiros, ou uma relação de trabalho que seja equânime, onde a equipe trabalhe em harmonia, ou conseguir o carro, a mudança de trabalho, a mudança de país, enfim. A gente vai jogando nesses desejos externos a expectativa de que quando eles forem realizados, aí sim tudo vai ficar bem. E, na verdade, o que a autenticidade diz para nós? É o contrário. Quando você busca a você mesmo, as coisas de fora se tornam uma espécie de celebração de quem você é, mas não necessariamente a finalidade. Então, quando você vai trabalhando, você vai voltando para a sua autenticidade, fazendo esse caminho de retorno com o autoestudo, como a gente propõe, você vai desenvolvendo respostas diferentes aos velhos problemas e esse novo repertório que você vai trazendo vai gerando aí a possibilidade de você desenvolver a sua autonomia, a capacidade de autogovernança, onde você é capaz de ser a senhora da sua própria história, a artista de si mesma. E aí a gente entra no segundo ponto aqui do Yoga Tântrico Interior, que é a frequência do amor. É muito importante a gente compreender que a frequência do amor é a pavimentação para que a gente consiga retornar à nossa autenticidade. Vejam, se nós temos uma separação forjada a partir do medo, se a gente tentar ir na força do ódio, não é uma frequência que vai estar compatível com a frequência do amor. Então a gente vai gerar mais feridas. É como se a gente tivesse o objetivo de quebrar uma coisa a partir quebrar a violência a partir da violência. Então é uma situação que não vai chegar num resultado sagrado. Então, como que a gente contrapõe a frequência do medo? Pela frequência do amor. Ai, Regiane, mas é muito difícil fazer isso. Como sempre comento com vocês, o nosso trabalho não está pautado na facilidade, ele está pautado na possibilidade. É muito melhor lidar com as possibilidades de realizar uma vida manifestada em amor do que a gente querer forçar, controlar, dominar. Esse tipo de frequência não faz parte da lógica da frequência do amor, ainda está conectado com medo. Então, a gente tem o terceiro ponto do Yoga Tântrico aqui, que é uma introdução a um processo da jornada da heroína. A jornada da heroína foi um estudo realizado por uma autora, uma profissional na área da psicologia, da psicanálise, chamada Maureen Murdock. Ela foi aluna do Joseph Campbell, que por sua vez desenvolveu um processo muito utilizado hoje para desenvolver narrativas que sejam aderentes, que é Jornada do Herói. Ele também escreveu O Poder do Mito e vários outros trabalhos que têm um foco na psique humana, para ajudar esse trabalho de aprendizagem. E num dia, numa aula em estudo, ela pergunta para ele, mas como que a mulher pode fazer a jornada do herói? E ele responde que a mulher não faz a jornada do herói. A jornada do herói é uma lógica, é uma busca do masculino, que a mulher vai ser a musa inspiradora, vai ser o final dessa jornada, na verdade. E aí ela considerou que isso era um objetivo, uma finalidade muito
passiva, muito estática para uma mulher. A mulher precisava ter a sua própria jornada. E aí ela começa a fazer esse estudo e desenvolve a jornada da heroína. Enquanto a jornada do herói é uma conquista do mundo externo, a jornada da heroína é a conquista do próprio poder interior. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse processo durante as outras aulas da jornada, tá? Mas é um caminho maravilhoso de autodescoberta. E a gente chega na última fase da nossa aula, que é de higiene e ecologia natural, onde a gente fala das fases da lua. Então, nós estamos na transição entre a fase minguante e a lua nova, estamos terminando aí o processo de minguante para poder recepcionar a nossa lua nova. Lembrando que na fase minguante a gente vai soltando todas as coisas que a gente não quer, é um momento de muita análise, considerado o processo de TPM, né? Que é um tempo um tanto quanto complicado para muitas mulheres, mas que não precisa ser. Se você cuidar do seu ciclo, se você fizer o autoestudo desde a lua crescente, aliás, se você quiser começar da lua nova, já ajuda bastante, você vai chegar lá na outra fase do ciclo de uma maneira muito mais leve. Na maioria das vezes, quando os processos de TPM são muito agigantados, é porque tem uma quantidade alta de informações que não são processadas, de coisas que não são decididas. A pessoa engole muito sapo, guarda muito ressentimento, fica com muita informação sem processar e aí nesse momento explode porque os hormônios ajudam esse processo a analisar, a retirar, a se irritar com o que não serve mais. Então é uma força para você poder fazer essa purificação. Então, a gente vai entrar na fase da lua nova, e aí na fase da lua nova vem o recolhimento, vem a necessidade de se recolher, de ficar quietinha, de passar ali em repouso. E aí na lua nova é momento da gente plantar a semente dos novos sonhos. E dentro do ciclo feminino, a lua nova vai representar a fase da menstruação, a fase onde a gente recebe o que a gente chama dentro dos estudos das fases da lua de lua. Quando a gente recebe a menstruação, é o primeiro dia que começa a contar o ciclo da mandala lunar e que a gente vai chamar de chegada da lua. Então, é a fase menstrual, onde a gente vive interna, psicologicamente, a força da anciã, que é aquela força onde a gente avalia de fato o que vale a pena na vida e o que não, para que a gente não se perca nessas coisas tão nos desejos supérfluos da vida, porque depois, lá na frente, isso vai fazer muita diferença para nós. E aí, a gente vai finalizar agora a nossa aula relembrando o nosso ritual. O nosso ritual, ele não é um ritual específico para uma lua ou para outra, ele é o ritual para o estudo da lua a partir das semanas. Então, é uma repetição do autoestudo. Na primeira fase, você faz os estudos do material. Se você está conosco no sincronário, você recebe todos os dias o material dentro do grupo, que é encaminhado por mim, com acompanhamento e tudo mais. Se você está fazendo a jornada de maneira independente, lembre-se que os seus pontos de apoio são o Self Design Sounds, que está disponível no nosso YouTube, gratuitamente todos os dias, a meditação do selo correspondente, que também tem uma playlist no nosso YouTube gratuitamente, e a sua jornada de anotações no seu diário pessoal para você começar a se observar de uma maneira mais acolhedora, mais amorosa, limpando os julgamentos aí. Esse registro de dados é para você conseguir perceber os pontos recorrentes que, conforme você vai estudando, você vai percebendo que vai ficando mais claro. Então, primeiro passo, eu estudo os materiais do dia. Se você está conosco no sincronário, sou eu que te apresento. Se você está fazendo independente, são esses passos que eu acabei de falar. Depois você vai levar isso para a vida, mudar as suas atitudes durante o dia. Então, trabalhar na frequência do amor, tentar refrear as situações automáticas, as respostas automáticas e respirar um pouco para poder fazer uma entrega mais consciente da sua energia vital, né? Ajudando você a fazer uma vida mais consciente. E no final do dia, você faz as anotações para que você tenha esse registro das formas que você vem transformando, dos comportamentos que você vem trabalhando. E aí, o quarto ponto, que é as partilhas. Se você está no grupo, você faz as partilhas conosco. Se você está fazendo de maneira independente, você pode partilhar com as pessoas que você tem mais afinidade para você ir praticando a sua fala sagrada. Lembre-se, durante o dia,
você vai falar sobre muitos assuntos. Se você escolhe falar sobre o quanto você está crescendo, o quanto você vem se desenvolvendo, é um uso muito mais adequado do seu tempo sagrado do que você comentar, por exemplo, sobre a tragédia do momento. Então, observe o quanto faz diferença você colocar o seu tempo sagrado a serviço do seu autodesenvolvimento. Então, é isso. Encerramos o conteúdo dessa aula. Espero que você aproveite bastante. Se você já está fazendo o estudo, traga para nós os comentários aqui nos comentários desse vídeo e o que for possível para a gente fazer para te ajudar a aperfeiçoar será feito, ok? Espero que você tenha aproveitado mais uma semana de estudos. Vamos seguindo em amor. Excelentes estudos. Mais uma semana. A gente se vê na próxima aula. On.